Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para a aula de número 24 de Língua Portuguesa do 7º ano. Vamos conhecer o assunto da aula de hoje, sobre o que é que nós vamos estudar. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o texto mitológico. Vocês já ouviram falar em texto mitológico? Já leram algo sobre o assunto? Vamos continuar então conhecendo os objetivos para a nossa aula. Para a aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos reconhecer o que é um texto mitológico, que vocês saibam ao final da aula olhar para um texto e identificar que este é um texto mitológico, que ele não é, por exemplo, uma fábula, que ele não é uma narrativa, que não é uma descritiva, que vocês saibam fazer esta diferenciação. Muito bem. Nós vamos também identificar as características do texto mitológico. Que características tem esse texto que faz ele ser um texto mitológico? Muito bem. Já vão preparando, pessoal, o material, para a aula de hoje. Vão separando o caderno de língua portuguesa, vão separando a disciplina correta, para que vocês tenham caneta em mão, borracha, lápis, caso vocês queiram fazer uma anotação. Muito bem. Vamos começar então diferenciando o que é esse texto mitológico. Ok. Conceituando então. Os mitos são narrativas que expressam o modo como um determinado povo vê o mundo e tenta explicar fatos e fenômenos cuja origem ou funcionamento não conhecem. Cada povo e cultura tem seus próprios mitos e tradições. Vamos compreender esse parágrafo, O que é que a professora quis dizer com isso? Então, o que é um mito? É uma história inventada, criada, ela não tem nada de realidade. Com que objetivo que os povos, as tradições, as culturas criaram este mito? Com o objetivo de explicar algo que na época eles não sabiam explicar, Geralmente tem relação com a origem do universo, a origem do homem, de certas tradições, culturas, fenômenos, animais e assim por diante. Não se sabia explicar a razão da existência, por exemplo, do universo, se criava um mito, uma história. E é por isso que cada povo e cada cultura tem o seu mito, Nós temos, por exemplo, vários mitos para a criação do universo, cada povo tem o seu, Esse é um exemplo de como que cada povo tem o seu mito, de acordo com a sua tradição e a sua cultura. Muito bem. Continuando. De acordo com os estudiosos, nós temos 3 grupos de mitos. De todos os mitos, os estudiosos separaram esses mitos em 3 categorias diferentes. Vamos conhecê-las. Nós temos aqueles que explicam a origem do mundo, como eu coloquei para vocês, que o mito tem essa função. O povo da época não sabia explicar o porquê da existência dos planetas, do universo, se criava uma história, no caso o mito. Então tem uma categoria destinada apenas a esse tipo de mito, com esse assunto. E também a origem dos deuses. A segunda categoria, aqueles que contam histórias de convivência entre deuses, semideuses e seres humanos. E eles têm livre trânsito entre o céu e a terra. Então, os humanos podem ir ao céu, os deuses e semideuses descer à terra e assim vice-versa. Ok? Segunda categoria. Terceira, aqueles que contam histórias de seres humanos comuns, simples mortais, sem poderes, sem nada extraordinário. Mas sempre lembrando o objetivo do mito, explicar fatos que na época não se tinha uma explicação, para aquele acontecimento. Muito bem.
Agora, nós vamos fazer a leitura de um mito, para que vocês vejam isso na prática, como que acontece, né, essas características do texto. O mito que nós vamos ler se chama A Caixa de Pandora, né? A Caixa de Pandora, vou contar um pouquinho para vocês antes, é uma história de uma caixa na qual estavam contidos todos os males que afetam a humanidade hoje. Por exemplo, a fome, a violência, a guerra. Porém, dentro desta caixa também tinha um dom, a esperança. E Pandora era uma mulher muito linda, criada pelos deuses, que era portadora dessa caixa. E por uma infelicidade, esses males foram liberados sobre a terra. Então aí vocês já podem observar uma característica do mito, né? Na época não se sabia explicar a origem dos males que afetam a humanidade e se criou o mito da Caixa de Pandora. A palavra Pandora, né, o nome da moça, vocês já vão conhecê-la na história, significa a que tem todos os dons. Isso vocês vão compreender também durante a leitura. Por que é que Pandora significa a que tem todos os dons? Muito bem, vamos conhecer o mito então, pessoal. Antes de começar, eu vou parando em cada slide para explicar um pouquinho, parágrafo por parágrafo, o que é que aconteceu, tá? Eu acredito que seja mais fácil para vocês irem compreendendo o texto. Se não chega lá no final do mito, corre o risco de se confundir os fatos e chegar, ué, mas falou do quê, né? Então vamos lá. A Caixa de Pandora. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e o seu irmão Epimeteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem criado por Prometeu a partir da argila ficou sem nada por ser o último a ser feito. Vamos compreender este pedacinho agora então. Vocês vejam que neste início da história, este mito, ele está explicando a origem do quê? Dos animais e do primeiro homem. Lembram que o mito tem essa característica? Tudo aquilo que o homem do passado não sabia explicar, criava-se um mito, uma história. Então, olha a história que foi criada, que foi inventada, né? Que o Titã, o Prometeu, os titãs, pessoal, são os ancestrais dos deuses, os que vieram antes dos deuses. Então, nós temos dois titãs aqui. Prometeu, que significa aquele que vê antes, então ele sabe das coisas antes de acontecerem. E Epimeteu, aquele que vê depois, aquele que não tem essa percepção. Por exemplo, ele só percebe que errou quando já errou, né? Então, o que é que esses dois titãs fizeram? Fizeram todos os animais que nós temos sobre a terra e deram um poder para cada animal, né? Então, por exemplo, por que o peixe nada? O mito diz porque foi o Prometeu e o Titã que fizeram e deram esse poder para ele. Por que ele não voa e a ave que voa, né? A mesma explicação, ok? E eles fizeram também o homem. Porém, como o homem foi criado por último e eles já tinham distribuído todos os dons, eles não tiveram mais dons para dar para os homens, ok? Vamos continuar a história. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Vamos compreender o que aconteceu na sequência aí dessa história. Então já temos os animais criados, o homem criado que ficou sem nenhum dom especial, né? Já que os titãs distribuíram todos os deuses entre os animais.
Aí o que é que eles fizeram? Deram um pouquinho de cada dom para nós seres humanos que eram dos animais. Porém, faltava algo especial para o homem. Então, o que é que os titãs fizeram? O que é que Prometeu fez? Nos deu algumas habilidades também, né? Citadas aqui no segundo parágrafo. Domesticar animais, fazer remédios e assim por diante. Porém, aonde está o algo especial que Prometeu fez? Ele roubou o fogo de Zeus e deu para nós, seres humanos. Esse foi o algo especial. E Zeus não gostou nada disso, ficou irritadíssimo e prometeu vingança. Vou me vingar, Zeus disse. De quem? De Prometeu, que roubou o fogo e da humanidade. Vamos ver qual será essa vingança então. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite, seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. E Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. Entenderam a vingança? Qual foi o castigo de Prometeu, então, por ter roubado o fogo e ter dado esse fogo aos homens? O que é que Zeus fez? Acorrentou Prometeu na montanha para sempre, para a eternidade. E lá ficou ele. Toda noite, a ave viria, comeria seu fígado, se regeneraria, para no dia seguinte acontecer tudo novamente. Prometeu já está castigado. E os homens? O que é que Zeus fez? Ele teve uma ideia. Vou criar uma mulher linda, parecida com os deuses. E ele chamou, o deus das artes, Hefesto, e pediu que fizesse essa mulher linda. E ele fez uma estátua. Por enquanto não é mulher ainda. Vamos ver a sequência e como é que ele vai usar essa mulher linda para castigar os homens. Vocês têm alguma ideia? A deusa Atena lhe deu o sopro da vida. A deusa Afrodite lhe deu beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave. E Hermes lhe deu a persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Entenderam por que ela tem todos os dons, a Pandora? Porque ela recebeu um dom de cada deus, né? Cada um dos deuses veio e deu um dom para ela. Aqui, quando a Profi leu que Hermes lhe deu a persuasão, o que é persuadir alguém? É convencer. Tem pessoas que têm o dom da persuasão, né? Convencem você, mesmo você não gostando da ideia, você acaba dizendo, tá bom, entendi, é assim mesmo, e se convence. Então, esse é o dom da persuasão, ok? Então, entendido como é que a Pandora ganhou vida, né? A deusa Atena lhe deu o sopro da vida, antes ela era apenas uma estátua, e os outros deuses vieram e foram lhe dando cada um pouco de seus dons. Continuando. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Lembram que o Prometeu estava acorrentado lá na montanha? Então ele alertou Epimeteu, olha, não aceite nada dos deuses. Zeus prometeu vingança. Porém, olhem só o que aconteceu. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Imaginem a cena, a linda mulher chegando, com uma caixa ainda de presente para Epimeteu. Ele ficou encantado.
Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram-na entregar a Epimeteu. E assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para não se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Então, o que é que aconteceu aqui, né? Ela teve as instruções que não deveria abrir a caixa de jeito nenhum. O marido, Epimeteu, alertou-a sobre isso. Não abra, que se você abrir, todos os espíritos do mal vão recair sobre nós. Porém, ela que era muito curiosa, né? Ela recebeu esse dom da curiosidade também. Foi aumentando a curiosidade, foi aumentando e ela não resistiu mais e abriu a caixa. Vamos ver o que é que aconteceu. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. As reticências aqui, gente, indicam que todos os males, de acordo com esse mito, que afetam a humanidade, saíram da onde? Da caixa de Pandora, né? Ela abriu a caixa e não deveria ter aberto essa caixa. Por isso que o mundo, de acordo com este mito, está do jeito que nós o vemos hoje, né? Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. E Zeus vingou-se da humanidade, soltando os males sobre o mundo. Entenderam? Ele usou a criatividade, ou seja, a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando assim Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. E assim termina o nosso mito. E agora, de repente, vocês podem estar se perguntando: mas, professora, por que é que a esperança estava junto, dentro dessa caixa com todas as outras coisas ruins? Ela é o mal, né? Zeus acreditava que a esperança não era boa para a humanidade, porque o que é que faz a esperança nas pessoas? Que as pessoas não desistam, que as pessoas persistam, busquem seus sonhos, seus objetivos. E Zeus queria castigar os homens, não queria que isso existisse, né? Então, na visão dele, não era algo bom, mas na verdade é, ok? Vamos compreender melhor, então, este mito, gente, e saber por que é que a história é um mito. Apesar da professora já estar comentando durante a leitura, né, na nossa aula, tá? Então, inicialmente, nós precisamos lembrar que o mito ele tem a função de explicar, né, no passado, quando ele foi criado, fatos e fenômenos que o homem não sabia explicar, que ele não sabia do funcionamento. Vamos ver, então, o que é que a caixa de Pandora explica, além do surgimento do homem, da mulher, dos animais, que a prof já foi comentando, ok? Então, ela explica principalmente, né, o principal, o surgimento dos males que afetam o mundo, aqueles que a Pandora deixou escapar da caixa, né? Por exemplo, a fome, o ódio, a doença, a vingança e assim por diante. É por isso que o mundo tem esses males hoje sobre, né, as pessoas, de acordo com o mito, né? E explica também o surgimento do primeiro homem e da primeira mulher. Lembram que Prometeu e Epimeteu fez o primeiro homem da argila, né?
E por que é que surgiu a mulher? Por vingança, que ele roubou o fogo de Zeus para dar aos homens, já que ele distribuiu todos os dons para os animais que ele criou primeiro, né? Então, essa característica prova para nós que é um mito, ok? Muito bem. Vamos compreender também alguns aspectos estruturais desse mito. Primeiro, que nós temos um narrador observador. O que é isso? O narrador, ele relata os fatos, ele apenas conta a história, ele não participa da história. Por quê? Que a prof sabe disso. Observem aqui na sequência que nós temos personagens do mito, quem são? Né? Os titãs, o Prometeu e o Epimeteu, Zeus, Hefesto e os demais deuses que participaram da criação de Atena, dando os dons a ela, e Pandora. Eu tenho um narrador observador porque não é nenhum desses personagens que conta a história, nós temos um narrador, uma terceira voz, né? Uma outra voz que não é personagem contando a história para nós. Percebam que não é o Prometeu que conta a história, alguém fala dele, não é a Pandora que conta a história, ok? Podem até voltar e reler com mais atenção para vocês observarem isso, ok? Compreendendo melhor quem são esses personagens, né? Que isso é importante também. Lembram que podem ser deuses ou semideuses ou meros mortais. Então, nós temos aqui os titãs Prometeu e Epimeteu, que criaram o que nesse mito? Os animais e o homem. Por que não a mulher? Quem fez a mulher, lembram? Zeus pediu para a deusa das artes fazer, Hermes, né? O deus das artes fazer. E depois os demais deuses vieram e deram os dons e tornaram-na viva e com todas as habilidades que vocês já perceberam no mito. Temos Zeus, que ficou irritado, né? Bravo, porque Prometeu roubou o fogo dele, dos deuses, e deu aos seres humanos, aos homens. Nós temos os demais deuses que participaram da criação de Pandora, né? E a própria Pandora, que foi criada por vingança a fim de castigar os homens. Muito bem. Importante perceber também que no mito, o tempo e o espaço, né? O tempo que aconteceu a história e o espaço aonde acontece essa história, acontece de maneira diferenciada. Vamos compreender. Então, no mito, os espaços em que a narrativa acontece geralmente têm dimensões sobre-humanas ou até sagradas. Então, não é um espaço comum, né, nas narrativas que nós temos. E o tempo, ele é chamado de tempo mítico, porque ele se refere a um passado muito remoto. Nós não sabemos exatamente, né, o tempo em que aconteceu essa história, a pessoa que criou, o povo que criou, que tempo que imaginou que isso aconteceu, né? Que ano que foi? Nós não sabemos. Isso é um passado muito distante, que não tem como precisar. Por isso se chama um passado e um tempo mítico. E no mito, os fatos geralmente são separados por um intervalo grande, por isso é um tempo mítico, e por isso não correspondem ao tempo comum. Já imaginaram quanto tempo se passaria até Prometeu e Epimeteu criar os animais, todos fazerem com que eles tivessem dons, depois o primeiro homem, roubar o fogo, estão imaginando? E Zeus ficar zangado e prometer vingança e acorrentar Prometeu lá na montanha. Olhem o tempo como ele é, né, diferente do tempo comum, ok? Muito bem. Então, nós podemos concluir que estas são as características do nosso texto mitológico. Ele tem a função de explicar fatos que no passado o homem não sabia explicar, criou-se essa história. O mito tem características comuns de um povo, né, de acordo com as suas tradições e a sua cultura, por isso ele pode variar. O tempo é diferente e o espaço também é diferente do texto tradicional, da narrativa, da descrição e assim por diante. Ok, pessoal? Sempre que vocês ficarem em dúvidas, retornem na aula, né? Revejam o vídeo, pausem, anotem
E não esqueçam, nós temos atividades sobre esse assunto também, a fim de complementar o entendimento de vocês. Tranquilo? Agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau!